O título dessa pregação é Um Passo para a Restauração, o Perdão. Uma das maiores dificuldades da igreja brasileira e igreja hispana não é o problema econômico, não é mentiras, não é fofoca, mas tem uma coisa que destrói famílias e igrejas, é a falta de perdão. Mágoa. Quando você guarda aquele sentimento, aquela sensação provocada por um ato indelicado ou talvez uma ofensa que foi direto ao seu coração, uma ofensa que você não consegue esquecer, algo que ocupa a sua mente e seu dia a dia, sabe, intensamente. E esse sentimento, gente, quando não é tratado, ele gera outras coisas e chega até somatizar, chega até gerar enfermidades. Então a falta de perdão, gente, é um grande problema, e não só na igreja brasileira, eu falo também na igreja hispana. Muitos problemas não são tratados, muitos problemas são colocados debaixo do tapete. Relacionamentos familiares são quebrados muitas vezes porque pessoas nunca sentaram para colocar diante do outro aquilo que está tomando a sua mente e seu coração, que foi uma ofensa ou que foi algum pecado diretamente praticado contra alguém. Ao contrário de outros sentimentos humanos que são muito intensos e passageiros, a mágoa é um sentimento de desconforto que pode durar muito tempo. Em alguns casos, até sempre, se não for tratado. E esse sentimento, ao não ser tratado, gera outros sentimentos como a raiva, a tristeza, a ira, a indignação e o rancor. Resultado disso é a indiferença que muitas vezes nós vemos nas igrejas, nas casas, mesmo relacionamentos entre casais, onde pessoas já só estão convivendo e não mais se relacionando. Então, quão importante é o perdão? Gente, alguém tem que se humilhar quando se trata de perdão. Porque não pedir perdão ou não perdoar é nada mais e nada menos do que você exigir o direito que você tem de se vingar. Vou repetir. Não perdoar nada mais é do que você exigir o direito de você se vingar. Quer dizer que na mínima oportunidade que você tiver para tratar com as suas próprias mãos o que a pessoa lhe fez, você o fará. Então o perdão, gente, quebra tudo isso. Porque ele quebra primeiramente o seu orgulho, e aquele orgulho que diz, eu tenho direito a exigir restituição do que a pessoa me fez. Gente, é muito importante a gente lidar com esse sentimento de mágoa o mais rápido possível. Porque se a gente deixa que isso continue a crescer na nossa vida, se torna como uma bola de neve. Que chegado um certo momento a gente vai estourar. E quando estourar talvez já seja muito tarde. Onde restaurar relacionamentos talvez já seja muito difícil, onde tratar o seu coração e o coração da outra pessoa, porque normalmente é contra pessoas que nós pecamos. Então precisamos realmente lidar com o nosso coração. Jesus estava ensinando para os seus discípulos o que é ser um verdadeiro discípulo. E nesse discurso todo ele vai começar a falar de uma parábola. Eu gosto muito de parábolas, eu gosto muito porque Jesus era muito didático. E ele enxergava as coisas ao seu redor e ele chamava aquilo para poder falar diretamente a realidade e o coração das pessoas. E nesse discurso todo que está lá em Mateus capítulo 18, você pode abrir a sua Bíblia, ligar o seu telefone, seu tablet, computador, não sei se alguém trouxe, né? Mas Mateus capítulo 18, verso 21. Ele vai falar sobre a parábola do servo impiedoso. Aquele homem que não tinha piedade dos outros,
Não sei se você já leu aquela parábola, você já se familiariza com ela. Esses dias, para eu estudar um pouco melhor essa parábola, eu fui assistir um desenho que eu assistia quando era criança. E achei muito engraçado a ilustração e a maneira que eles lidam com o coração do homem, né? Antes da gente ler, eu gostaria que a gente orasse novamente pedindo para Deus sabedoria, entendimento e, acima de tudo, que isso possa chegar bem fundo no nosso coração e traga transformação. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Amado Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo, onde podemos ter esse tempo, Senhor, com liberdade, para abrirmos a Tua Palavra, para que ela fale diretamente ao nosso coração, para que ela cabe fundo, Senhor, naquelas situações, naqueles sentimentos, naqueles momentos que a gente se lembra, Senhor, que traz tristeza, rancor, ira, raiva, e que a gente ainda não colocou diante de Ti, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo desde já esteja falando o coração dos meus irmãos, como também está falando comigo, como tem falado comigo durante esse tempo, Pai, de que precisamos, Senhor, perdoar. Pai, que a gente possa entender o significado dessa palavra perdão. E não só entender, sino também colocá-lo na prática, Senhor. E se tem algum relacionamento quebrado por causa disso, Pai, que a gente, algumas das partes possam se humilhar e começar a lidar, Senhor, com os pecados de maneira correta, com mansidão, com domínio próprio e, acima de tudo, com o Teu amor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 18. Eu vou fazer uma leitura corrida e depois explicar alguns versículos. Mateus capítulo 18, verso 21. O apóstolo Pedro tinha estado ouvindo o seu mestre e ele chegou com uma dúvida, porque na passagem anterior, que nos textos que vêm antes, Jesus está ensinando uma coisa que a gente não gosta. A gente não gosta de receber, mas a gente gosta de dar. E essa palavra chama disciplina. E a disciplina é boa para você corrigir a pessoa ou para a pessoa mesma aprender. E todos gostam de dar disciplina ou disciplinar alguém. Mas quem que gosta de receber disciplina, né? E com todo esse pensamento, o apóstolo Pedro perguntou aquela pergunta que todo mundo faz: nossa, mas quantas vezes que eu tenho que perdoar aquele que erra contra mim? E a resposta de Jesus vem à continuação, diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Talvez você na sua Bíblia tenha uma letrinha do lado, e lá embaixo diz assim, alguns manuscritos dizem que é 77, e não 70 vezes 7. Mas continuando lendo, o verso 23 diz a parábola: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou, preste atenção aqui, que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Verso 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos começar a ver alguns detalhes. A pergunta do apóstolo Pedro lá no verso 21. Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? Gente, Pedro vivia e pensava do mesmo jeito que você e eu pensamos quando uma pessoa erra contra nós. Senhor, até quando que vou aguentar essa pessoa? Até quando que vou ensinar para esse meu filho o que ele deve ou não fazer? Quando é que eu paro de correr atrás? Quando que eu, por fim, vou descansar da tolice dessa pessoa e eu vou parar de me interessar com ela? Essa é a pergunta que Pedro está fazendo para Jesus. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. De eu me fazer essa pergunta: nossa, a pessoa erra do mesmo jeito todo dia. Até quando? E você percebe que Jesus, como bom mestre, ele não responde de forma direta. Ele responde com uma parábola, para colocar Pedro dentro dessa situação. Ele não diz: Pedro, você tem que perdoar sempre e ponto. Acabou, não tem mais discurso. Jesus, como bom mestre, mexe com o coração de Pedro contando uma história. Porque essa história revela realmente como a gente é. Como a gente tem pouca paciência e a gente tende a querer sempre receber antes do que se dar. A gente acostuma sempre a querer que as pessoas compreendam a gente gosta sempre da gente ser entendido pelos outros, mas não gostamos da repreensão, como era no caso desse homem aqui. O verso 22 é Jesus contando a história. Jesus está dizendo, respondendo a pergunta de Pedro: até 7. Por que 7 vezes? Porque existe na história, lá em Caim, não sei quem vai se lembrar, que Caim matou o seu irmão. E Deus diz para Caim, diz assim: Senhor, eu tenho medo que a pessoa que saiba que eu matei meu irmão me encontre na rua, em qualquer lugar andando, e me mate, porque está em todo esse direito de se vingar. E Deus diz para ele, coloca uma marca nele e diz: Caim, qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. Então os rabinos pegavam esse ensinamento da vingança e eles ensinavam e adequavam as coisas ao seu ensinamento. Se Deus teve paciência e terá paciência com o homem até 7 vezes, então a gente também tem que ter 7 vezes. 7 vezes no dia os rabinos diziam que você devia ter paciência com as pessoas. No dia, tá? Se num dia uma pessoa pecasse 7 vezes contra você, até a 7ª depois caía os muros e você atropelava a pessoa. Era isso que os rabinos ensinavam. Mas Jesus dá usando essa mesma lógica dos rabinos. Alguém se lembrará, alguém que leu Gênesis, se lembrará que veio um homem depois de Caim chamado Lameque. E Lameque, quando um homem pisou no calcanhar dele na rua, ele matou o cara. Imagina. E ele diz: se Deus diz que quando Caim for morto, vai ser vingado 7 vezes, eu serei vingado 77 vezes. Ou seja, minha vingança vai ser maior do que a de Caim. Porque me matar
é como matar Deus. Era isso que Lameque estava falando. Jesus vai usar essa mesma ideia para ele ensinar que você deve não perdoar 7 vezes, mas que você deve perdoar no mínimo 70 vezes 7 ou 77 vezes num dia. Pessoal, ninguém conta quantas vezes é ferido num dia. Eu não conto. Imagine, está no 76, hein, irmão? Aí se você me ferir mais uma, chega. Não, ninguém faz isso. Então, o que Jesus está dizendo é, você é chamado a perdoar sempre. E quando ele dá essa resposta, ele conta a história. Ele diz, por isto, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Gente, isso não tem muito significado dentro da parábola, mas para fazer uma conversão, para que a gente entenda mais ou menos a dívida dessa pessoa. 6,5 milhões de dólares era o que a pessoa devia. 6,5 milhões de dólares, não é reais, tá? Então imagine isso naquela época, em prata ainda, não era nem dólares, era prata. Então a quantidade era imensa, uma dívida impagável. E dizem os estudiosos que uma pessoa que tinha a possibilidade de emprestar do rei essa quantidade de dinheiro é porque era algum príncipe, é porque era algum homem importante dentro do reino. E pede para o rei o seguinte, me empreste 10.000 talentos de prata. E de forma exagerada o Senhor coloca mesmo essa quantidade que era quase impossível de se ter. Porque essa pessoa não podia pagar a dívida. O mais interessante é a atitude, né, de qual era a condenação caso a pessoa não pagasse a dívida. Ou seja, o contrato dizia o seguinte, talvez se você não pagar essa dívida, você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem vão ser vendidos para assim pagar a dívida. Entre parênteses, só para você entender, a esse cara, essa dívida lhe custaria a vida. Porque o que o homem tinha naquela época do mais importante? Primeiro, a liberdade, tá? Ele ia ser vendido como escravo, a sua mulher e os seus filhos. Então o que iria custar para esse homem essa dívida era a sua própria vida. Gente, assim também tem uma dívida impagável para nós. Uma dívida que porque a gente não consegue pagar, qual é o resultado dela? A morte, perder a vida. E essa dívida na qual a gente está se chama pecado. E o pecado, ele é uma dívida que você não consegue pagar com as suas próprias forças, coisa que todos nós tentamos fazer. Por isso veja a atitude desse homem. Diz o seguinte, verso 26, isso aqui todos nós fazemos. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Pessoal, quando a gente tem uma dívida, não sei você, tá? Mas eu já tive dívida que não podia pagar. Você precisa se humilhar e chegar até alguém e dizer, cara, não consigo te pagar. Só que muitas vezes, quando a gente se fere por causa do nosso orgulho, a gente fala o que esse cara falou aqui. Me dá um pouquinho de tempo, né? Gente, não sei quanto tempo ele deve ter demorado para pagar aquela dívida. Mas se em 6 meses, em 1 ano, não conseguiu pagar, será que mais tempo iria dar para ele pagar aquela dívida? Não daria. Então o rei sabia disso. E o cara se prostra diante do rei e diz assim, lhe imploro que me dê mais tempo.
Muitas vezes nós queremos lidar também com a nossa dívida com Deus, pedindo para Ele mais tempo. Me permita lidar com o meu pecado ainda um pouquinho mais de tempo e logo depois eu vou me entregar. É o que a gente faz. Mas o rei sabia que era uma dívida impagável e ele toma atitude. O senhor daquele servo teve compaixão. Essa palavra é muito importante. Coisa que você e eu precisamos ter quando se trata de perdão. Compaixão. A palavra compaixão é tão profunda, gente, porque ela envolve você se colocar no lugar da pessoa ferida. Porque normalmente quando acontece uma ofensa, sabe o que a gente faz? A gente só olha a história desde o nosso ponto de vista. E não entende o que deve ter acontecido na mente da outra pessoa. E como que ela está sofrendo também. Então a atitude desse rei aqui é exemplar para nós quando ele diz que o rei se encheu de compaixão. Para a gente tratar o pecado, para a gente perdoar as faltas e as culpas, a gente precisa se colocar no lugar dos outros. Entender que talvez a pessoa que me feriu não estava num bom dia aquela vez que ela falou isso para mim. Entender que ela tem uma realidade difícil e que por isso me feriu. Entender que ela também é um ser humano, que também tem sentimentos, que também sofre. Ter compaixão. Quando o rei teve essa compaixão, ele diz o seguinte: teve compaixão daquele servo e cancelou a dívida. E o deixou ir. Interessante que ele teve duas ações. Ele cancelou a dívida, ou seja, você não me deve mais nada, e eu quero que você guarde isso, tá? Que você não me deve mais nada. E além disso, lhe deu a liberdade, porque você lembra, ele seria vendido como escravo, mas agora ele foi liberto. Ele teve liberdade completa, não tinha mais a dívida e agora podia andar tranquilo, sem pensar mais na culpa daquela dívida. Mas veja aqui o coração desse homem. Mas quando aquele servo saiu, em outras traduções diz, mas tinha acabado de sair, né? Encontrou um dos seus conservos, um colega igual, parecido com ele, mesmo status, né? Que lhe devia 100 denários. Gente, um denário era o salário de uma pessoa que ela ganhava por dia. Então essa pessoa aqui, ele devia 100 dias de trabalho, tá? Era o que devia. Em comparação com o outro que devia literalmente a vida. Esse aqui devia somente 100 denários. Era fazendo uma comparação, uma dívida ínfima, pequena, miserável. E o que acontece? Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Gente, ele não diz, pague-me primeiro, tá? Ele diz, chegou e já foi direto no pescoço, pulou na pessoa e diz, depois de tê-lo machucado, me pague. Você está me devendo. Essa falta de perdão, essa falta de compaixão e essa falta de lembrança da graça que o rei teve com ele, é o que fez esse homem agir assim. E você percebe que o orgulho dele estava tão alto, tão grande, era tão grande no coração dele, que ele não se lembra em nenhum momento o que ele acabou de sofrer. De que coisas ele acabou de ser liberto. De que a vida lhe tinha sido restaurada. De que agora ele podia andar sem culpa pela vida. Pessoal, quantas vezes nós também somos atingidos por pequenas faltas de parte de outras pessoas para com a gente.
Quantas vezes outras pessoas não nos ferem com coisas ínfimas, pequenas, e a gente faz daquilo uma bola gigante, que não tem solução. Você me deve e deve me pagar. Exigimos a nossa justiça e vivemos do nosso jeito, sem considerar que a pessoa também sofre as mesmas coisas que nós alguma vez sofremos. E você me diz, não, mas Samuel, eu nunca sofri com falta de perdão. Eu nunca fiz algo tão errado para alguém. Então eu tenho todo o direito de me vingar. Só que muitas vezes o nosso erro não foi contra uma pessoa física. Mas nosso maior erro é sempre, tá? Não é foi, é sempre contra Deus. E se erramos contra o Ser Supremo de toda a criação, e Ele nos perdoa sempre, quem somos nós para dizer que não podemos perdoar? Entenda que o perdão para nós é a dívida. Nós não devemos exigir justiça pela nossa própria mão, mas sim perdoar porque temos como dívida o perdão. Porque você recebeu o perdão do Supremo Ser de todo o universo. Eu e você recebemos perdão. E não só por uma falta, não por duas faltas, mas por todos os nossos pecados. Você já pensou que Deus já te perdoou e liberou o perdão para você até de coisas que você ainda irá fazer hoje? Então a sua mente e o seu coração precisa se preparar não somente para as coisas que as pessoas talvez estão fazendo hoje, que você precisa perdoar, mas você precisa preparar a sua mente e o seu coração para coisas que talvez as pessoas venham fazer ainda no futuro. Você está entendendo que dívida tremenda de perdão nós temos? Vou dar uma ilustração que eu falava com uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa me diz o seguinte: nossa, Samuel, acho que já usei essa ilustração, mas vou usar porque acho que tem tudo a ver. Ele disse, nossa, Samuel, se alguém fizer alguma coisa com alguém da minha família, eu acho que eu perderia até a salvação, mas eu mataria a essa pessoa. Eu ouvi e disse, nossa, é verdade, é isso que vem na nossa mente, no nosso coração, quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo. A gente quer justiça pela nossa própria mão. E essa pessoa me diz, nossa, eu faria, coisa que nem imaginaria fazer agora, eu faria com aquela pessoa. Mataria ela, sem dúvida. E eu disse para essa pessoa, disse o seguinte: você percebe como você está preparando o seu coração para uma coisa que nem aconteceu ainda, mas você já está preparando o que você irá fazer com alguém, caso essa pessoa venha te ferir? Você vê que você já está planejando o mal que você quer, segundo a sua mão, segundo a sua justiça, para que essa pessoa receba o que ela merece, segundo você? Ele falou, pois é. E eu falei assim, por que você não prepara seu coração para perdoar, caso alguém venha te fazer ou te ferir dessa maneira? Gente, perceba que é assim que nós agimos. E não falo que eu estou isento disso, tá? Quando alguém nos fere, o natural é você pensar, revidar. O natural é você responder de forma sarcástica. O natural é você mostrar que a pessoa te deve alguma coisa, exigir alguma coisa dela, pedir que ela se humilhe.
Isso é o mais normal. O anormal, o homem espiritual, perdoa. O homem espiritual que vive em humildade e em total dependência do seu Senhor, vive com mansidão, entendendo que as pessoas vão feri-lo alguma vez, mas ele já predispõe o coração a perdoar quantas vezes seja necessário. É difícil porque andamos pela vida com um mundo que fala, você tem que exigir o que é seu. Quando na verdade Jesus ensinou para os seus discípulos que se alguém bate numa face, a gente tem que dar um tapa. Não, dar a outra. É uma coisa simples, mas é tão complicado. E dizia no pequeno grupo essa semana, é complicado, não, é impossível a gente ter essa atitude que Jesus nos pede ter. Da gente abrir mão do nosso direito, da gente parar de exigir aquilo que as pessoas nos devem. É impossível. Por isso você e eu precisamos entender o quão necessário é viver amarrado a Cristo, amarrado a sua palavra, para assim poder estar dispostos a perdoar. Eu não sei as mágoas que você guarda no seu coração de alguma situação que te ofendeu, de o que alguma pessoa fez e feriu você, e até hoje você não consegue perdoar aquilo, mas hoje é um chamado a que você perdoe, porque a sua dívida não é de vingança, tá? A sua dívida e a minha é para perdoarmos as pessoas. Diz assim, veja a atitude do conservo, a mesma que ele teve. Verso 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele, ao contrário do que o rei fez, né? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? A palavra misericórdia no grego é a mesma palavra que compaixão. Você não deveria ter tido compaixão assim como eu tive de você? Eu perdoei a sua dívida impagável porque me coloquei no seu lugar. O mínimo que você deveria ter feito, meu querido, diz para ele, era se colocar no lugar do seu conservo e entender o que você sofreu e por isso ser a sua primeira motivação para perdoar. Servo mau, cancelei a sua dívida porque você me implorou. Verso 34 diz, irado, que é notório aqui, seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Presta atenção aqui. O rei não tinha perdoado já a dívida dele? Cancelado a dívida? Sim. O que você acha que o servo estava devendo aqui? E por que ele o leva não para a prisão, mas para os torturadores? Você parou para pensar nisso? A dívida estava paga. O rei falou, está paga a sua dívida. Mas ainda o rei fala, tem alguma coisa que você precisa pagar. Sabe qual é a dívida? A dívida do perdão. Porque esse homem era tão duro que ele precisava passar até pelos torturadores para ele ser humilde e reconhecer que ele tinha que perdoar o seu irmão. Por isso, a dívida aqui não é os 10.000 talentos que o rei está exigindo de novo. E ele não está na prisão. Ele está sendo torturado para que ele possa sofrer e se humilhar e entender que ele precisa perdoar.
Essa era a maior dívida que ele tinha, a dívida do perdão. Gente, muitas vezes a gente tem que sofrer para entender que precisamos perdoar. Porque o nosso coração é tão duro que ele não aprende que a nossa justiça não vale de nada em comparação com a justiça de Deus. Às vezes a gente tem que passar, entenda, pelos torturadores, que muitas vezes são as dificuldades, muitas vezes são relacionamentos quebrados, muitas vezes são a tristeza, esses sentimentos que estão guardados no coração, que precisam ser tratados para que de fato eu me humilhe e entenda, Senhor, como preciso perdoar. Gente, relacionamentos são possíveis de se restaurar com humildade e na dependência do Senhor. Veja como termina aqui. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que Ele fará? Ele fará que a gente sofra muitas vezes as consequências da nossa falta de perdão, até a gente entender o quanto precisamos perdoar. A salvação não veio por mérito de nenhum de nós. O perdão que Deus nos deu, não nos deu porque você e eu somos bons. O Senhor nos perdoou uma dívida impagável. E o mínimo que temos que fazer é perdoar. O mínimo, já pensou? Mas o mínimo é tão difícil. E o mínimo, existe tanta humildade de nós. E você quer restaurar relacionamentos? Você quer viver em paz com o Senhor e com as pessoas? Humilhe-se. Humilhe-se. Confesse o que o magoou, o que te deixou triste. Confesse aquelas coisas que feriu você. Tire aqueles sentimentos de raiva, de ira que estão guardados no seu coração e que talvez muitas vezes não te deixam nem dormir. Que muitas vezes quando você vê uma pessoa na rua, você cruza o outro lado para não cumprimentar ela. Que quando você sobe no metrô, no ônibus, você vira as costas para que a pessoa não te veja. Gente, isso é justiça segundo a nossa própria força e não segundo o que o Senhor quer. Porque a justiça de Deus é plena e ela restaura a nossa alma. A sua justiça, a minha justiça, nunca vai trazer a verdadeira paz que Deus quer para os seus filhos. Por esse motivo, eu quero que a gente ore nessa manhã, terminando agora, pedindo para Deus, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. E pense em alguma situação, alguma pessoa que você precisa perdoar. E ore, pedindo para o Senhor humildade suficiente para que os relacionamentos possam ser restaurados. Não tem ferida tão grande que seja comparada à ferida que nós tínhamos com Deus. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Então nós somos chamados a perdoar aquilo que diante de Deus é assim, não é nada. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.